Olá, graça e paz da parte de Deus. Neste vídeo nós vamos tecer algumas considerações sobre o Salmo 139, que é um salmo curiosíssimo e muito interessante, talvez uma das mais belas poesias aqui do Antigo Testamento. Nós vamos trabalhar então com o Salmo 139. Eu vou ler apenas um versículo, mas nós vamos trabalhar com o salmo completo, que na verdade são 24 versículos. Eu vou ler apenas o versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Pois bem, este salmo, composto de 24 versículos, na verdade são 4 cestilhas. O que é uma cestilha? É uma estrofe composta de 6 versos, por isso que fala cestilha. Nós temos então a primeira cestilha do salmo, que vai do versículo 1 até o 6, são 6 versículos. Depois a segunda vai do 7 até o 12, também são 6 versículos. A terceira cestilha, terceira estrofe, vai do 13º até o 18º. E a última, quarta, começa do 19º e vai até o final, que é o 24º. E essas 4 estrofes, compostas de 6 versos, elas vêm falando de assuntos correlatos em conexão, em conexidade um com o outro, um assunto com o outro, mas elas têm uma finalidade e elas têm um diálogo entre si. É curioso porque dentro desse salmo, Davi vai enaltecer e vai enfatizar, dentre infinitos atributos de Deus, e atributos são características, peculiaridades de Deus, entre tantas infinitas, nós vamos destacar no salmo as 3 que são as mais conhecidas, que é a onipotência, a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Não são só esses 3 atributos que Deus possui, são infinitos. Mas esses 3 atributos são os mais conhecidos, nós vamos ressaltar aqui, porque Davi diz sobre isso. E curioso que Davi então enaltece e engrandece a Deus nesses 4, nós vamos trabalhar então nessas 4 cestilhas aqui. A primeira começa da seguinte forma: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Então, na primeira cestilha, logo no início, Davi, ele usa o verbo no passado, tu me sondaste. E no final, lá no versículo 23, ele diz, tu me sondas agora, no presente. Nós vamos entender por que essa progressão fraseológica, essa progressão de pensamento e de argumentação de Davi. Dentre os 150 salmos, Davi escreveu 72, portanto, praticamente a metade do livro de Salmos atribui-se à autoria de Davi, inclusive o Salmo 139. Houve no início alguma divergência se seria mesmo Davi que teria escrito, mas hoje a gente já tem uma pacificação sobre a autoria, atribuindo a Davi este salmo. Então ele começa dizendo aqui, o início, a primeira cestilha, fala do conhecimento, da onisciência de Deus. Tanto que ele fala assim, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Ele fala do conhecimento de Deus. Ele diz o seguinte, que Deus não tem como você fugir. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, o versículo 2. Então ele diz o seguinte, Senhor, tu conheces as coisas mais triviais da minha cotidianidade, meu cotidiano, tu conheces essas coisas, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, de longe, não obstante tu estás entronizado nos altos céus, mas tu conheces o meu pensamento. Então ele começa a falar sobre a onisciência. Esse prefixo omnis, onisciência,
onipotência, onipresença, hominis, do latim aqui, quer dizer tudo ou todos. Onisciência é todo o conhecimento. Onipresença existe também, vamos trabalhar aqui com um sinônimo, ubiquidade. Ubiquidade ou onipresença Deus está presente em todos os lugares. Onde quer que se vá, Deus está ali presente. Então por isso que nós temos a palavra em português omnibus, porque cabe em todos, vamos dizer assim. Então nós vemos aqui a primeira cestilha, Davi fala do conhecimento total, pleno de Deus. E ele começa a dizer o seguinte: cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, versículo 3. Então esse cercar não tem um cunho invasivo de Deus, tem um cunho protetivo, tem um cunho de amparo, tem um cunho de proteção, de segurança que Deus proporciona ao salmista. E aí então nós temos então a primeira, e interessante que cada cestilha, Davi vai terminar com uma expressão de admiração. A primeira cestilha diz o seguinte: tal ciência, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão alta que não posso atingir, eu não consigo entender. Por isso que a tendência do ateu é descrer em Deus. Por quê? Porque ele não alcança a grandiosidade. Para ele, o ser humano foi formado de um aleatório, tresloucado, inconsciente. O homem surgiu de uma ameba qualquer, de um verme qualquer, ou então veio do macaco, de um primata qualquer, porque ele não alcança a grandiosidade de um ser que controla todas as coisas. Então ele joga isso para o campo da religiosidade, daquela coisa ultrapassada, né? Não é científico. Na verdade, todas as teorias evolucionistas, elas não são provadas 100%, então elas estão no campo da crença. Então não tem como. A teoria, por exemplo, de Darwin já foi reformulada trocentas vezes. Ela não está hoje como ela foi no início. Então hoje as teorias elas se perdem por aí. Mas Davi, ele reconhece aqui, ele penetra na profundidade do conhecimento de Deus e começa a admirá-lo e a vivenciá-lo e a experienciá-lo. Então a primeira cestilha fala de uma cotidianidade, de uma onisciência de Deus dentro de uma cotidianidade do salmista. E nós vamos partir agora para a segunda cestilha. A segunda cestilha, então, é uma rota, vamos dizer assim, Davi empreende uma rota de fuga no espaço. Então Davi diz o seguinte: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Em que lugar, em que ambiência eu vou fugir de ti? Então Davi começa a falar de uma rota de fuga. Mas todas as rotas de fuga, nós vamos ver que na segunda cestilha, do versículo 7 ao 12, temos uma rota de fuga no espaço. E na terceira cestilha, do 13º até o 18º versículo, nós vemos uma rota de fuga no tempo. Mas por mais que Davi empreenda uma rota de fuga, ele acaba chegando no ponto de encontro. Porque ele diz que é impossível fugir de Deus. Mas não no sentido de que Deus o cerca de uma forma investigativa, não. É porque é uma forma de carinho, de proteção. E Deus está em todos os lugares. Então vamos lá na segunda cestilha. Para onde eu vou do teu Santo Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. E se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Seol aqui no original hebraico fala da sepultura, do reino dos mortos. Então ainda que eu vá para a sepultura, tu estás ali também, tu me acompanhas. Tu sempre estás comigo. Então ele tenta fugir de Deus aqui. Se tomaras, aí Davi usa uma expressão fortemente lírica, lúdica, maravilhosa. Ele diz o seguinte, poética: se tomar as asas da alva e se eu habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. Que maravilha, meus queridos, saber que você está sob o olhar de Deus, o olhar protetivo, o olhar que te propicia, te proporciona segurança, o olhar que te proporciona paz, que te proporciona alento. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.
Se disser de certo as trevas me cobrirão, então a noite será luz para mim. Nem a noite, no sentido aqui Davi fala, usa noite, não propriamente no sentido de período do dia, mas ele usa, ainda que eu ande nas trevas, ainda que a minha vida esteja cercada por dificuldades, por trevas, ainda assim a tua mão me guiará. Então nós vamos partir agora para a terceira cestilha, que agora é uma rota de fuga no tempo. Então na terceira cestilha, Davi volta, ele entra no tempo e ele retroage, ele faz uma retrospectiva e ele tenta alcançar a sua vida intrauterina, a sua vida pré-natal. Então ele fala assim, possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Antes mesmo, né? Então ele fala assim, eu te louvarei. Aí nós vamos chegar aqui no versículo que nós estamos seguindo de referência, de base para esse pequeno vídeo, desse vídeo tão singelo, simples, mas de uma profundidade, porque é um dos salmos maravilhosos que nós percebemos aqui na Bíblia, no acervo veterotestamentário. Eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Essa palavra terrível não é no sentido pejorativo, é no sentido de grandiosidade. Tão terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. Nós podemos também parar um pouco aqui, eu não quero me alongar muito, mas nós podemos parar aqui e trazer este versículo 14 para o campo eclesiológico. Porque aqui Davi fala, eu te louvarei porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Vamos trazer isso para a igreja, abrindo um pequeno parênteses aqui. Davi fala da formação do corpo, e o corpo de Cristo é a igreja. Então vamos trabalhar um pouco com eclesiologia, vamos trabalhar um pouco com igreja. Então ele fala assim, como que foi formado o corpo? Terrível e maravilhoso. Por que terrível? Porque o corpo, a igreja, foi formado de uma forma terrível, porque é a morte da cruz ali no Calvário. Então modo terrível, porque é grandioso. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso porque fala da ressurreição. Então tão terrível na morte, mas tão maravilhoso na ressurreição. E dessa forma tu fizeste o corpo, o meu corpo, que é a igreja aqui. Nós abrimos aqui um parênteses para falar de corpo. E aí o Salmo prossegue que os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Profundezas da terra aqui é um sentido metafórico dizendo sobre o ventre materno. Então Davi ele empreende uma rota de fuga, primeiro no espaço, agora no tempo, e ele percebe que por qualquer caminho, por qualquer circunstância, por qualquer rota que ele empreenda, Deus estará ali cercando com a sua mão protetora, com o seu bálsamo suavizador, que acalenta. Então, por mais que Davi queira falar que Deus está com ele, né, consigo, ali em todos os momentos de sua vida. Então ele diz no versículo 17, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se eu contasse, seriam em maior número do que a areia. Então ele termina, cada cestilha Davi termina com uma expressão de admiração e de adoração. A primeira cestilha ele vai terminar o seguinte, tal ciência é maravilhosa demais para mim, verso 6. Na segunda cestilha, verso 12, ele termina o seguinte, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Então ele cria uma admiração por Deus aqui, né? Então, nessa terceira cestilha, a rota de fuga no tempo, ele termina o seguinte, se eu contasse, seria o maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo, mesmo que eu durma e eu esteja num estado de sono, de inconsciência. Eu acordo, tu ali estás, me vigiando, me guardando, me protegendo, velando, zelando por mim. Que salmo interessante, que expressão de louvor que o salmista coloca aqui para Deus. E agora, na quarta cestilha, que é a última, ele começa a falar, não de uma rota mais, ele começa a falar de uma batalha. Então ele fala, ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, porque ele não se contenta, ele não pode conceber a ideia de que alguém não creia em Deus. Então ele estabelece uma ira. Como é que pode alguém não crer em Deus?
né? Porque Davi tinha uma experiência com Deus. É natural que alguém não tenha experiência com ele e vai dizer o seguinte: Deus não existe, lógico, mas Deus não existe para aquele que não teve experiência. Mas aquele que tem experiência, alguém poderia dizer: o seu quarto de estudos não existe. Sim, para você não existe. Para mim eu sei que existe porque eu estive dentro dele, eu experienciei estar neste quarto aqui, na minha mini biblioteca, né, numa cidade de interior do estado do Espírito Santo Sul, do estado do Espírito Santo, Mimoso do Sul. E eu aqui no meu terraço montei aqui um quarto de estudo exatamente para sondar, tenho aqui uns 400, 500 livros de estudos bíblicos e eu não me perco, mas eu me encontro falando com ele e sempre pedindo para que ele fale, porque mais do que o raciocínio humano de ler trocentos livros acerca de teologias, mais do que isso é o conhecimento que ele proporciona de uma forma tão terrível e maravilhosa. Então ele diz o seguinte, no versículo 23, agora ele não fala no passado, tu me sondaste, agora Davi fala, Senhor, depois que ele empreende todas as rotas de fuga no tempo e no espaço, na cotidianidade, então ele chega a uma conclusão: Senhor, eu me rendo à tua grandeza, à magnitude do teu poder, da tua onipresença, porque tu estás em todo lugar, da tua onisciência, porque tu conheces todas as coisas, da tua... Então, aqui no início, primeira cestilha, a onisciência, né? Então, a segunda cestilha aqui, ele fala, para onde me irei da tua face? Então ele fala da onipresença. Na terceira cestilha, então, ele começa a dizer aqui, não só da onipotência, porque ele diz do poder de Deus, né, de todo o poder de Deus. Então no versículo 23 ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, tu és todo poderoso, tu conheces todas as coisas. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele não estava querendo se exibir diante de Deus, pelo contrário, ele disse: Senhor, é como se ele estivesse dizendo no original aqui: Senhor, diante disso tudo, vê se eu estou errando, Senhor, me corrige, eu quero te seguir. E a última frase que Davi utiliza então é o seguinte: guia-me pelo caminho eterno. Agora Davi sai dessa vida efêmera. Davi então, ele se afasta dessa vida efêmera, para de fazer suas reflexões da sua vida efêmera e pede a Deus: guia-me por toda a eternidade. Senhor, eu conheço os teus caminhos agora, eu sei que tudo pode, Senhor, e tu tens me guiado. Agora, Senhor, me resta algo, uma petição a te fazer. Guia-me pelo caminho eterno, porque eu não quero estar contigo só nessa vida, 80, 100 anos, não, Senhor, eu quero estar contigo para todo sempre, porque eu quero viver a tua presença, eu quero te conhecer, eu quero te louvar, eu quero te adorar. E esse salmo então encerra com uma transcendência, um transbordamento, porque transbordar é ir além das bordas da vida terreal. Então Davi, ele faz essa expressão: guia-me, Senhor, tu podes todas as coisas agora, Senhor, além da morte, além do Seol, além da sepultura, guia-me pelo caminho eterno. Que nós possamos ter esta mentalidade davídica, que nós possamos entender, conhecer aquilo que Davi conheceu, as profundidades dos pensamentos e das coisas pertinentes ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe, graça e paz a todos.